Que a graça e a paz do nosso Deus se multipliquem em nosso meio nesta noite, amém? Estamos ao longo desta semana trabalhando 8 mensagens de uma série intitulada A Grande Restauração. No sábado nós vimos o tema Apenas um Fruto, e nesse tema nós vimos o desejo que Deus tem de desenvolver em nós uma espiritualidade genuína. Essa espiritualidade ela pode ser expressa de forma concreta com o fruto do Espírito, que é o amor, e que tem várias características. No domingo, nós estivemos juntos também, e nessa jornada de estudo na Palavra de Deus, nós estamos a cada noite buscando esta grande restauração em Cristo Jesus. E hoje nós vamos estudar mais um tema, e o tema de hoje ele tem como título Vivendo como Filhos do Rei. Eu peço, por gentileza, para colocar o slide de hoje, que eu estou sem o meu controle. Pode ir passando. Apenas um fruto no sábado, meu nome é nada, no domingo, coroas de ouro jogadas no chão. Ontem você tem um projeto de vida, nós vimos o plano o projeto de ministerial do apóstolo Paulo, e hoje nós vamos estudar o tema, pode passar, vivendo como filhos do Rei. E eu quero convidá-los nesse momento a conhecer o que Deus propõe para você como um filho do Rei. Vamos fechar nossos olhos? Vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza agora ao abrirmos a Tua Palavra, e que possamos ser conduzidos por Ti, e que possamos entender quais são os reclamos de um reino celestial. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Esse livro, ele fala a respeito de um rei, esse livro, ele fala a respeito de um reino. E precisamos entender o que significa um reino. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 9, verso 6. Nós vamos agora, nesta noite, nós vamos ler vários textos. Alguns eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, outros eu vou apenas citar aqui da frente. E começando com Isaías, nós temos aqui nesse texto Deus anunciando a vinda do Messias. E ele apresenta aqui o que o Messias está trazendo para a terra. Ao apresentar o Messias, ao apresentar a solução do Messias para esse planeta problemático, ele diz assim, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o que está sobre os ombros dele? O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele disse, eu estou enviando o Messias, ele virá como homem, mas ele não virá com um governo. Sobre os ombros dele está o governo. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. E do verso 7, olha a sequência do texto, não feche a Bíblia. Verso 7. E para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O selo do Senhor dos exércitos fará isto. Jesus, ele veio à terra com um reino. E a proposta dele é aumentar, é expandir esse reino. E o que é a igreja? A igreja é um dos instrumentos de Deus, o principal talvez, que tem o objetivo de estabelecer os princípios do reino. A igreja, ela não é um fim em si mesma. Ela está aqui apontando para o reino. Abra sua Bíblia agora em Mateus 4. Esse é o texto principal desta noite, embora nós vamos
passar por vários. Mateus no capítulo 4, no verso 17. Mateus, capítulo 4, verso 17. Nós já vimos então em Isaías 9:6 que o Messias, ele vem e sobre os seus ombros tem um governo. E ele vem para expandir um reino. A igreja não é um fim em si mesma. Ela tem o objetivo de expandir os princípios de um reino. E agora, Mateus capítulo 4, verso 17. Jesus, ele tinha, antes de ler o texto, fica com o texto aberto aí, olha para mim. Jesus tinha 30 anos. E ele estava pronto para começar o ministério dele. Já estava maduro para isso. Ele tinha acabado de ser batizado por João. Ele foi para o deserto. Ele jejuou por 40 dias. Ele sai do deserto cheio do Espírito Santo. E em Mateus 4, verso 17, ele apresenta suas primeiras palavras públicas. Pelo menos no que está registrado na Bíblia. E o que ele diz? Quais são as primeiras palavras públicas de Cristo? Verso 17. Daí por diante, ele passou a pregar. Então, agora ele começou. E o que ele diz? Arrependei-vos, porque é chegada a hora do quê? Está próximo o quê? O reino dos céus. Amém? Ele disse, arrependei-vos. O que é arrepender? É mudar a mente. É mudar a maneira de ser. É mudar a mentalidade. É mudar o rumo. Eu estou indo para cá, arrependi. Então não vou mais para cá. Eu vou para esse lado. Por que devemos nos arrepender? O arrependimento, ele se sustenta em cima de que fato? Porque o reino dos céus está chegando. Então ele chega no mundo, é o Messias, é o Deus encarnado, e ele diz, comigo chega o reino. Nos meus ombros tem um governo qualquer? Não, nos meus ombros tem um governo, é o reino dos céus. Por isso, se arrependa. Mateus 6:33 agora. Bem pertinho. Fácil, né? Buscai em primeiro o quê? O reino dos céus, a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Buscai primeiro o reino dos céus. Vocês estão percebendo que eu li para vocês 3 textos agora? Primeiro, anunciando o Messias, ele vem com governo nos ombros, ele vem para aumentar o reino. As primeiras palavras públicas desse Messias, do Deus encarnado é, arrependei-vos porque o meu reino está chegando comigo. Ele diz para você, buscai em primeiro lugar o quê? O reino. Tá, gente, e o que significa buscar o reino? O nosso problema é que, como nós vivemos numa cultura ocidental, nós estamos bem distantes dos conceitos de um reino. Nós vivemos numa república, nós vivemos num sistema presidencialista, nós não temos um rei a quem nos submeter. Se queremos entender as palavras de Cristo, nós precisamos resgatar os conceitos de um reino. Tudo que Jesus pregava era sobre um reino. Todo o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, reino. Apocalipse, reino. Nós não temos um conceito de um reino teocrático sólido em nossa mente. Porque nós vivemos em uma democracia. E a democracia, ela é oposta ao reino. Como assim, pastor? Você está pregando contra a democracia? Tô, mas não a favor da ditadura, a favor do reino. Por quê? A democracia é o povo para quem? Para o povo e pelo povo. O poder está nas mãos de quem? Do povo. Você se lembra quando começou a democracia? Na Bíblia? Lembra? É bíblico. O povo falou assim para Deus, o povo de Israel, Senhor, essa história de que Deus é rei da nossa nação está por fora. Todo mundo tem rei, todo mundo aí tem um governador humano. A gente quer escolher. A gente quer votar. Eles escolheram, e aí, como é que foi a escolha? Saul, ótima escolha, não foi? Horrível. A gente não sabe escolher, a gente não sabe votar.
A gente não sabe o que é melhor para nós mesmos. Deus sabe. É por isso que nós temos que resgatar os conceitos de um reino. Quando você abre a Bíblia em Mateus 24, vamos agora trabalhar então o conceito de um reino? Mateus 24, o que nós temos ali? Cristo, ele dá algumas instruções aos discípulos. E os discípulos fizeram uma pergunta. Ô Senhor, vem cá. Mestre, quando acontecerá o fim do mundo? Quando tudo isso aqui vai acabar? Aí Jesus, ao longo do capítulo 24, ele discorre a respeito dos sinais da vinda dele, né? Os sinais do fim do mundo. E ele fala sobre guerra, terremoto, rumores de guerra, e nação contra nação. Oh, mas é só o princípio das dores. O negócio vai ficar pior. Aí no verso 14, nós temos aqui o verso mais poderoso desse discurso de Cristo. O que ele diz? Verso 14. Aqui é o sinal derradeiro. Quando isso acontecer, o fim vem. Qual é o sinal? E será pregado o evangelho do quê? Do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. E então virá o fim. O que Jesus está dizendo? O fim do mundo depende de um evento ou depende de uma mensagem? O fim do mundo não depende de um evento. O fim do mundo depende de uma mensagem. E quando vocês pregarem esta mensagem, este evangelho que tem que ser pregado, que evangelho é esse? É o evangelho do quê? O evangelho do reino a todas as nações. Então virá o fim. Então eu te pergunto, o que você tem que pregar? O evangelho de quem? Ou do quê? O evangelho do reino de Deus. Eu volto a perguntar, e o que significa um reino, gente? Nós estamos muito distantes da noção de um reino. A nossa cultura ocidental, capitalista, voltada para as minhas necessidades, voltadas para o meu ganho, onde eu escolho o que é melhor para o meu país e para mim mesmo, está muito distante do conceito de um reino. Vamos entender o que significa um reino? Porque, afinal de contas, o negócio aqui é só reino. Ele tem um governo nos ombros, ele quer expandir o reino, busca primeiro o reino, e quando a mensagem do evangelho do reino for pregada, aí vem o fim, tudo é reino. Arrependemos porque é chegado o quê? O reino. O que é um reino? Primeiro, o reino, um reino gira em torno de quem? Do povo? Do povo? Do rei. O reino, ele tem um senhor. Quem é o senhor? O rei. Ele tem uma constituição. O reino, ele tem leis. O reino, ele tem uma economia. O reino tem cidadãos. O reino tem os favores ao rei. Um reino tem um exército. E Jesus Cristo está dizendo hoje para você: eu sou o rei. Quando ele nasceu, o que os anjos disseram? Hoje nasceu o quê? O rei e o Senhor. Que reino é esse? É o céu. O céu é este reino invisível. Jesus é o rei. E o que é a terra? A terra deveria ser a expansão desse reino. Uma espécie de colônia. Muito embora o conceito que nós temos de colônia, ele é bem pejorativo, porque na concepção humana, as colônias elas foram oprimidas pelos respectivos impérios, um processo de imperialismo. Mas a terra deveria ser, no sentido positivo, uma expansão colonial do reino dos céus. O propósito original de Deus era expandir o reino dos céus onde? Na terra. O seu alvo era encher a terra com a influência, com a cultura dos céus. É isso que a Bíblia ensina. Os portugueses colonizaram o Brasil, os espanhóis colonizaram o México, a Inglaterra colonizou os Estados Unidos, e o céu, ele coloniza a terra, ele expande a sua cultura na terra. Como é que se coloniza? Levando a cultura para aquele território. O Brasil ele tem traços da cultura portuguesa, o México tem traços da cultura espanhola, os Estados Unidos têm traços da cultura inglesa,
começando pelo idioma que eles falam. E o que Deus quer fazer com esse mundo? Ele quer expandir a cultura celestial, a influência celestial aqui no planeta Terra, aqui nesse mundo. Quando Jesus orou, quando ele ensinou a oração para os seus discípulos, como é que ele orou? Pai nosso, que estás onde? No reino, né? Nos céus. Santificado seja o teu. Venha o quê? Venha o teu reino. Venha a influência do teu reino sobre esse mundo. E seja feito o quê? A tua vontade. Assim na terra, assim aqui na colônia, como no céu, que é o reino. Todos vocês, antes de serem membros de uma igreja, sabe o que vocês são? Eu quero ver se eu vou ouvir um amém aqui. Antes de serem membros membros de uma igreja, vocês são cidadãos de um reino. Mas não do reino desse mundo. Vocês são cidadãos celestiais. A nossa cidadania, ela está no céu. Qual é a nossa Constituição? Qual é a Constituição deste reino? Está aqui, ó, na tua mão. Levanta a Constituição aí. Levanta, quero ver. Aí está, esta é a Constituição do reino celestial. Esta é a Constituição do céu. 2 Coríntios 5:20, não precisa abrir não. Somos o que de Cristo? Embaixadores. Nós somos embaixadores de um reino. O que o embaixador faz? Ele representa. Deixa eu fazer outra perguntinha aqui agora. Se você é o embaixador, onde é a embaixada? É a tua casa. É o lugar onde você mora. A embaixada de um país no outro, imagino que vocês sabem disso. Aquele pedaço aquele espaço quadrado ali, ele, embora esteja num país distante, ele é território do país que ele representa. Vocês sabiam disso? Tanto que você não, aquela embaixada, ela não pode ser invadida pelo país que recebe aquela embaixada. Ou seja, a tua casa é embaixada celestial. Você já parou para pensar nisso? Satanás, que pensa que ainda é príncipe desse mundo, porque isso já foi tomado dele quando Cristo morreu na cruz, ele pensa, ele tira uma onda, mas não é. Ele olha para a tua casa, ele diz, ali eu não posso entrar, porque aquilo ali pertence ao reino dos céus. Percebe? Você é o embaixador celestial. 1 Pedro 2:9, vocês são geração eleita, sacerdócio real e nação que? Santa. Por que Deus te colocou nesse mundo, amado? Para através de você trazer a cultura do reino dos céus, trazer a atmosfera do céu para esse lugar. E é interessante que nós vamos resgatar um conceito aqui extraordinário. Desde Gênesis, Deus já começava a implantar os princípios de um reino. E não existe mordomia mais plena do que isso aqui. A semana de mordomia, vamos agora, a Bíblia vai dar um banho de mordomia na gente aqui agora. Olha Gênesis 1:26. Corre lá. Primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1:26. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele o quê? Domínio sobre quem? Sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a terra,
sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus, ele criou o homem, dentre outras coisas, segundo o texto, para quê? Para dominar sobre a terra. Deus disse ali, naquela reunião celestial, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós vamos criar um ser semelhante a nós, e daremos a ele domínio sobre todas as outras criaturas, sobre os peixes, as plantas, os pássaros, os animais, sobre todo o restante da criação. Você foi feito para dominar. Mas nunca a Bíblia diz que devemos dominar sobre outro ser humano. Mas nós devemos dominar sobre o restante da criação. Talvez no ouvido não soa legal eu dizer que você foi criado para dominar. Mas quando a gente resgata a mentalidade hebraica, a gente entende o que significa. A palavra domínio, ela deveria ser uma das palavras mais importantes da tua vida. Porque você foi feito para dominar. E isso é mordomia cristã. Isso é mordomia da vida. O núcleo da criação reside na palavra domínio. Você nasceu para dominar. Deus te criou para dominar. A palavra domínio em hebraico aqui é a palavra hadar. E significa ser governo, ser gerente, liderar, cuidar, exercer autoridade. Ou seja, a palavra domínio, ela tem uma relação estreita com o reino. E, ou seja, Deus, ele te cria, ele como o rei, ele compartilha com você o governo. Então ele diz, você vai dominar os peixes, você vai governar as plantas, o ser humano vai governar os répteis, vai governar toda a terra. Você nasceu para governar com Deus. Isso é um princípio da mordomia cristã. Você nasceu para cuidar com Deus e para Deus. Você não foi, isso é importante, o ser humano não foi criado para ser dominado pelas outras criaturas, mas para dominar. E esse domínio, ele não é feito ele é feito com amor. É o governo na perspectiva divina. Olha para as plantas, por exemplo. As plantas, as plantinhas, que lindo. Hoje tem seres humanos que, em vez de dominar as plantas, são dominados por elas. Sabiam disso? Tem uma plantinha que tem origem na Colômbia. Essa planta está dominando o mundo, está dominando o Brasil, controlando milhões de pessoas. A folha da cocaína, tem também o tabaco. Muitas pessoas são controladas pela uva, pela cana-de-açúcar, o álcool. Estão sendo dominados. E ainda são chamados de seres racionais. Tem gente que precisa tomar álcool para funcionar. Sabiam disso? Tem pessoas que precisam do tabaco, da cocaína para funcionar. Em vez de dominar, estão sendo dominados, estão fora do controle. Jesus, quando esteve na terra, ele foi o segundo Adão. E ele foi o protótipo perfeito do domínio que devemos exercer sobre a criação. Interessante que, claro, que ele é o rei. Então ele mostra esse domínio de uma forma plena. Mas é nele que nós observamos o que perdemos. A questão do domínio, do dominar por amor. Quando os discípulos estavam tentando pescar a noite toda, aí não conseguiram pescar nada. Aí Jesus disse, vocês pegaram alguma coisa? Não, não conseguimos pescar nada a noite inteira. Eles foram dominados pelos peixinhos. E diante deles estava o novo Adão. E o novo Adão, ele tinha domínio sobre os peixes. Tanto que ele ordenou, vocês vão jogar a rede do outro lado. E o novo Adão ordenou os peixes entrarem na rede. Outro dia ele estava diante de uma árvore, de uma figueira. Ele ordenou e a árvore secou.
Outro dia ele estava num lago, ele andou sobre o lago. Em outra ocasião, o vento estava com uma tempestade terrível. Ele ordenou e o vento parou. O novo Adão, ele dominava. Evidentemente, exercia um domínio pleno, né? Mas nós perdemos o nosso domínio mínimo. Nós fomos criados para governar com ele. Eu quero te dizer algo sobre o reino agora. Jesus, ele não é presidente, ele não é ministro, ele não é ditador, ele é rei. E isso faz toda a diferença. O presidente é votado pelo povo, o presidente recebe poder do povo, mas o rei, ele nasce com poder, ele já nasce rei. Em uma democracia, quem constitui, né? Quem cria, quem constrói, quem faz a Constituição? O povo. Mas no reino de Deus, em um reino teocrático, as palavras do rei são a Constituição. Essa Constituição, ela não foi feita, ela não saiu da cabeça de homens, mas ela saiu da boca de Deus. Em uma democracia, o povo cria as leis, mas no reino teocrático de Jesus, as leis foram estabelecidas pelo próprio rei. Ele criou leis para governar esse mundo. Em uma democracia, você tem coisas, você é dono, você tem propriedade. Mas em um reino, quem que é dono de tudo? O rei. Em um reino não existe propriedade privada. Em um reino, Deus é dono de tudo. O rei é dono do ouro, é dono da prata, é dono da terra, é dono das montanhas, é dono dos vales, é dono das florestas, é dono dos rios. Por isso ele é chamado de Senhor. Por que o Senhor é o dono? Porque ele é rei. Em um reino, os súditos, eles são o quê? Mordomos. Em um rei, os súditos, eles estão cuidando daquilo que não pertence a eles. Eles são guardiões das propriedades do rei. É por isso que no nosso mundo ocidental, não entendemos esses conceitos do reino. A mente ocidental, ela não entende a Bíblia plenamente, porque a Bíblia, ela é um livro que fala de um reino, de Gênesis a Apocalipse. Um rei é dono de tudo. Jesus é dono da terra. Ele é dono de todo o universo. Jesus é o Senhor. Se Jesus é o teu Senhor, diga amém. O que significa você dizer Jesus é o Senhor? Já parou para pensar? É fácil entender o que significa Jesus é Salvador, mas o que significa Jesus é o Senhor? Quando você diz, Jesus é o meu Senhor, você está com isso dizendo, Ele é meu dono. Eu existo em nome dEle. Amados, Senhor não é uma palavra religiosa. Sabiam disso? Religioso é a palavra sacerdote, né? É a palavra pastor, numa concepção, conceito de líder religioso. É a palavra bispo, é a palavra episcopado, é a palavra presbítero, ancião. Senhor não é uma palavra religiosa. É uma palavra que existe no contexto da realeza. O rei é o Senhor. A Bíblia diz em Salmos 24:1, do Senhor é o quê? A terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Você é propriedade de Deus, amém? Ele é o seu Senhor. Você existe em nome dEle. Tudo que sou, tudo que faço, tudo que temos, depende do Senhor. É por isso que ele diz assim, ô filhinho, não fica ansioso não, pelo que você vai comer, pelo que você vai beber, pelo seu corpo, por aquilo que você vai vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário?
Por quê? Porque eu sou rei. E no verso 32 ele diz assim, de Mateus 6, quem se preocupa com isso são os gentios. A palavra gentil aqui, ela pode ser traduzida também por pagão. Ele está dizendo, ó, se você está ansioso, você está agindo como um pagão. Ai, que isso, pastor? Gente, pagão não é ateu não, viu? Pagão é uma pessoa muito religiosa. Por quê? Porque o pagão, ele é politeísta. Como os deuses deles são falsos, então ele precisa de muito para poder dar conta das necessidades dele. Aí ele começa a orar para vários deuses. Aí o pagão que fica se preocupa com isso aqui, porque ele precisa dos vários deuses dele. Agora, aquele que é filho do rei, você não se preocupa. Você não fica inquieto. Você espera no Senhor. Isso não significa que você vai ficar de braços cruzados, mas significa que você confia no Senhor. E o nosso rei, ele é bem diferente dos reinos terrestres. Por quê? Em alguns aspectos. Eu tenho um dó daquele príncipe da Inglaterra, o príncipe Charles. Por quê? É porque ele está torcendo para a mãe dele morrer para ele ser rei. E a mãe dele tem para lá de 90 anos. E para a tristeza dele, a avó dele morreu com mais de 100. Ele só vai ser rei quando a mãe dele morrer. O nosso Deus, ele é diferente. Ele não morre. E para você ser rei, você não precisa esperar que ele morra, porque ele compartilha o reino dele com você. E de que maneira que isso é compartilhado? É quando eu me submeto a ele. É quando eu me submeto às ordens dele. É quando eu reconheço que tudo pertence a esse rei. Irmãos, vocês estão entendendo que quando os princípios do reino estão em nosso coração, não é difícil viver uma mordomia plena? Sabe? Como eu vou questionar dízimo? Como eu vou questionar pacto, oferta? Quem sou eu? Eu sou nada. Eu sou nada feito rei. Eu sou nada que me torno rei nele. Eu sou nada que recebo das mãos do rei o privilégio de dominar sobre as outras criaturas. E dominar no sentido bíblico, que é cuidar com amor. Quando eu cuido dos recursos de Deus em mim, eu estou reinando com Ele. Quando Deus diz assim, filho, 10% é meu. E eu quero destinar esses 10% para um objetivo santo. Ah, então os 90% é meu, rei? Não, é meu também. Você vai dominar para mim. Você vai gerenciar para mim. Você vai cuidar para mim. Ah, então quer dizer que os 90% eu faço o que eu quero. Você vai também usar para um uso santo, com sabedoria, com responsabilidade. Você não vai permitir que estas cédulas, que o ouro, que a prata domine sobre você. Porque você nasceu para dominar. Você vai exercer domínio sobre o dinheiro. Ele não vai exercer domínio sobre você. Você não vai ser dominado pelo seu apetite. Você vai dominar sobre ele. Porque você foi criado para dominar o restante da criação. Para cuidar com amor. Para administrar. Para gerenciar. Para cuidar com sabedoria. Que Deus nos ajude a vivermos verdadeiramente como filhos do Rei. Amém? Me permita fazer uma oração por vocês nesse momento? Eu quero orar nesta noite de uma maneira muito especial por aqueles que são gratos pelo privilégio de serem filhos do Rei. Para você que nesta noite foi tocado pelos princípios de um reino. Por você que entendeu de fato
que tudo é dele. Quando você usa o pronome meu, o pronome minha, meu, na realidade você está usando esse pronome por empréstimo. Porque tudo é dele e deve ser usado para a honra e glória dele. Você é grato por isso? Fique em pé e permita orar por você nesse momento. Querido bondoso Pai, é um privilégio chamar um rei de Pai. É um privilégio poder andar todos os dias ao lado de um rei. É um privilégio ser cuidado por um rei. Oh Senhor, muito obrigado. Quem somos nós? Somos nada, Senhor. Mas o Senhor nos criou e nos deu a oportunidade de reinar contigo. E o Senhor deseja fazer uma grande restauração em nós. E esta grande restauração começa quando entendemos os princípios de um reino que nunca acaba, de um reino que deve ser, a sua influência deve ser espalhada através de cada um de nós, porque somos teus embaixadores. Nós vamos sair agora, aqui, desse lugar, e estamos indo para a tua embaixada, que é a nossa casa. Que possamos honrar a ti, através do nosso lar. Toma a nossa vida em tuas mãos. Não permita que Satanás entre em nossa casa. E quando saímos da nossa casa para a escola, para o trabalho, para a igreja, que possamos sair em nome do Rei. E em nome dele pedimos. Amém, Senhor.